Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao último episódio de Liberais à Margem desta temporada. Nós, muito brevemente, vamos para uma pausa de verão, mas até lá trazemos os 3 temas quentes, isto é uma vergonha, como sempre, e o cerne da questão. Olá, Mauro. Olá, a precisar de férias e preparado para entrar na Silly Season, vamos fazer o último Liberais à Margem desta série. Uma primeira parte com um foco mais internacional, porque aconteceu de tudo em todo lado. Tem sido muito intensa, tem sido umas semanas muito intensas. Sim, no coração da Europa, no coração do Brexit e no outro lado do Atlântico, naquele que é talvez a grande potência do mundo ocidental, talvez não, com toda a certeza é a grande potência do mundo ocidental. Por isso, o mundo está em mudança e vamos tentar olhar para a mudança do mundo sem ficarmos um bocadinho loucos. O que é que tens para nos contar das eleições que aconteceram no Reino Unido? Ou melhor, dos resultados? Dos resultados, ora, o Partido Trabalhista faz aquilo que é o seu melhor resultado em muitos anos. O Partido Conservador tem o pior resultado desde 1800 e qualquer coisa, desde que se chama Partido Conservador, basicamente. Acho que só nas primeiras tiveram um resultado tão mau. E basicamente acho que nos mostra uma coisa que é: as sociedades mudam e as pessoas cansam-se. Quer dizer, o Partido Conservador tinha uma hegemonia política em Inglaterra durante décadas, que foi desbaratada por Boris Johnson, Liz Truss, com governos completamente disfuncionais e que acabaram por Rishi Sunak tomar conta de um governo, mas de um país que já estava numa rota demasiado difícil para ser corrigida, e foi penalizado por isso. Referi também que, nitidamente, os ingleses não gostam de extremistas, porque o Partido Trabalhista só conseguiu ganhar umas eleições quando correu lá com o Sr. Corbyn, que era, à data de hoje, vá lá, o equivalente da Inglaterra do Mélenchon em França, e que, nitidamente, as pessoas recusam esse tipo de visões e que acabam por votar em candidatos mais centrados, e foi isso em que votaram. Eu, daquilo que tenho visto, os politólogos dizem que são ciclos normais de cerca de 14 anos de governo de uns e de outros e que eles vão rodando entre si. Mas, acima de tudo, eu quero aqui salientar a loucura do sistema eleitoral do Reino Unido, loucura para nós, para aquilo que estamos habituados, mas que, de facto, neste caso conseguiu até conter de alguma forma os extremistas, porque apesar da percentagem próxima dos 3 partidos, os extremistas na verdade ficaram, e aliás aquela personagem que deu início a todo o movimento do Brexit, a favor do Brexit, ficou na verdade com poucos assentos, porque é como funciona o sistema eleitoral do Reino Unido, o winner takes it all. Uma coisa a mim, enquanto ucraniana, agrada-me é que, de facto, a linha da Ucrânia da defesa das liberdades continua a ser firme e isso é um ponto positivo. De resto, tenho muita curiosidade para ver o que é que vem aí, mas fico contente que, de facto, que o atiçador do Brexit não conseguiu uma vitória massiva para já. E França também foi eleições. Sim, sobretudo acho que acaba por se demonstrar que em França ainda há uma grande valorização do ambiente republicano, não é? E de França eu acho que tiramos um ensinamento também bastante importante, que é muito importante aquilo que são a capacidade que tu tens de colher votos, mas sobretudo em modelos de segunda volta, aquilo que é a tua taxa de rejeição é muito mais importante do que a tua taxa de aceitação. Que é, nitidamente, na primeira volta tu votas, na segunda tu escolhes o que não queres. É muito mais por aí. E acaba por ser este modelo de 2 voltas que impede a França de provavelmente ser tomada pelo partido da senhora Le Pen, e pelo aquele boneco de cera de extrema-direita que parece uma marionete da Le Pen, que é o Bardella. E basicamente acaba por ser um pouco este sistema que permite que isto não ocorra.
No entanto, a nível de governabilidade, parece-me que vai estar muito difícil, porque, quer dizer, temos ali ainda uns republicanos, os gaullistas, isolados, cá em baixo menos. Depois temos o partido ou frente, porque aquilo acabam sempre por ser frentes, não é? Com vários partidos do Sr. Macron, que têm os senhores que preferem falar mais à direita e outros que preferem falar mais à esquerda, e aquilo mesmo dentro daquela frente unida não se entende muito bem. De unida não tem nada, só o nome. Exatamente. E depois temos ali aquela frente esquerda que é encabeçada por Mélenchon, que se não conseguir decapitar Mélenchon não consegue falar com ninguém. A questão também é um pouco esta. Qualquer pessoa minimamente europeísta, evoluída, imbuída daquilo que são os valores ocidentais, a liberdade, da criação de riqueza, do usufruto dessa riqueza, da liberdade de movimentação, de ação, tem que rejeitar aquilo, porque aquilo é um programa que é de um trotskismo quase primitivo. Eu sei que eles agora se consideram ecossocialistas, mas basicamente aquilo foi um rebranding. Esta malta agora é toda ecossocialista. São os verdes de esquerda, o ecossocialismo. Basicamente é um rebranding do trotskismo da pior espécie, e continua a ser, continua a mudar o rótulo e a tentar vender aquilo como algo inovador, mas aquilo já foi experimentado em muitos sítios e nunca resultou, ou foi sempre mal experimentado, segundo dizem. Eu acho que França espelha muito bem a situação atual ou potencial futura de muitos países do mundo ocidental e a crise política que nós estamos a viver e que vamos continuar a viver. Eu aqui recordo-me daquela célebre capa que saiu umas semanas atrás, que estava genial, de facto, que era a bandeira da França, com o azul, com o vermelho e sem o branco, com o vazio no lugar do branco, porque de facto aqui o centrismo, o centrão perdeu para os extremos e o facto de não se conseguir consensos no centro fez com que as pessoas tenham optado por um extremo e comecem a votar não a favor, mas contra alguma coisa. E isso extremou muito as posições. A política é muito mais uma questão de percepções do que de factos, feliz ou infelizmente, porque se formos a dados, muitas das coisas na França melhoraram, até aqueles protestos todos em relação à idade de reforma. Se olharmos para a média de idades de reforma na Europa, a França está muito abaixo de muitos países europeus. Há coisas boas e coisas más, mas a percepção está muito pior do que a realidade. E isso fez com que depois as opiniões se tenham extremado a esse ponto em que uns foram para umas trincheiras, outros foram para outros, e a verdade é que é a única coisa que os une. Especialmente aqui na esquerda, que obteve, a frente esquerda que obteve a vitória, a única coisa que os une é precisamente de serem contra Marine Le Pen e Bardella. E vai ser muito difícil governar assim. Estamos a falar de um país grande, estamos a falar de um país com um peso grande naquilo que é a União Europeia, em vários fatores, e estamos a falar de um país que supostamente tem sido, ao longo da nossa história, um exemplo daquilo que é uma democracia liberal. E ver aqui uma crise de governabilidade, eu não sei se era com isso que o Macron estava a contar, eu não sei se o plano dele de convocar essas eleições antecipadas correu como esperado ou não, porque ele poderia não as ter convocado, mas a verdade é que os tempos que se avizinham não são muito fáceis. Eles estão muito taco a taco, estão ali três partidos que em termos de resultado estão muito, muito próximos e vai ser muito difícil governar nessas condições. Eu quero só dar uma pincelada neste tema, é que efetivamente o mais importante para a França é que está tudo a alinhar-se para 2027. Sim, está tudo com olhos postos. Para as presidenciais. Ponto. Macron não conseguiu criar nenhuma alternativa dentro do seu partido. Nenhuma. Não sei se por efeito narcísico, se por vácuo político existente, isso não conheço a dinâmica interna. O Partido Socialista, que se tornou irrelevante em França já há alguns anos,
permitindo-se ir neste comboio liderado por um louco, também não sei se vai ter força para ter um candidato presidencial forte. E tudo começa a parecer que só vão existir dois grandes nomes que vão ser Mélenchon e Le Pen. E é completamente assustador pensar nisto para um país com a importância que França tem na Europa. E deixar aqui outro ponto, que isto é a minha visão daquilo que foi a vontade do Macron, e posso estar totalmente errado. Macron convocou eleições a acreditar que a senhora Le Pen conseguia ter ali uma grande vitória e que Bardella ia ser primeiro-ministro, e primeiro-ministro com um procedimento de déficit excessivo que já foi aberto pela União Europeia à França, por isso não vão ser anos fáceis para governar, e era um pouco a ideia de queimar esta linha política até 2027. Sim. Eu acho que quem vai sair queimado são os franceses, porque vão estar a ser governados em momentos difíceis com extrema instabilidade, e que já com estabilidade política não seriam dias fáceis os que se avizinham. Saímos da Europa. Saindo da Europa e pegando aqui numa coisa que tu tocaste, e eu concordo plenamente, a falta de candidatos, a aparente falta de figuras. Nós temos uma figura nos Estados Unidos que tem dado que falar e tem-nos feito passar vergonhas. Sobretudo, uma democracia com a importância que tem a democracia americana, e a importância que têm, como é óbvio, os dois grandes partidos, quer dizer, o Partido Democrata e o Partido Republicano. Tudo o resto não existe nos Estados Unidos, ou existe de forma muito quase como partidos nisto, não é? Isto é um pouco, toda a direita está incluída dentro do Partido Republicano, toda a esquerda dentro do Partido Democrata. Por isso é que depois temos desde Kamala Harris a Biden dentro do mesmo partido, e temos também no lado do Partido Republicano também uma grande diferença, um partido que infelizmente se permitiu tomar pelo Trump. Mas efetivamente o Partido Democrata falhou quando não conseguiu ver um conjunto de sinais que foram os últimos, eu diria até já os últimos 2 anos de Biden, com bastante dificuldade. Eu não coloco em causa, atenção, a elevação intelectual, as qualidades, o trajeto, a carreira política de Biden, que é grande. É alguém que tem 50 anos de carreira política nos Estados Unidos, foi vice-presidente de Barack Obama, se não estou em erro. Sim. É alguém que tem uma dimensão política enorme, mas todos nós sentimos o passar dos anos. E neste momento Biden não se encontra em condições de fazer uma campanha, que nos Estados Unidos são sempre campanhas muito desgastantes, grandes comícios, aquele comício à americana mesmo, não é? Toda aquela feira mediática, é quase um showbiz em torno daquilo que são as campanhas políticas, e Biden não está em condições de o fazer. E podemos dizer que se calhar em menos condições ainda de enfrentar depois 4 anos de governação. E aqui foi o Partido Democrata que falhou aos americanos, não tendo procurado em si uma solução igualmente capaz, igualmente com experiência política, e que acreditasse que podia resultar. E está perante, eu diria que perante a impossibilidade de agora fazer diferente, e vai ser penoso assistir a esta campanha até outubro. Eu concordo em parte contigo. Eu acho que o lapso que aconteceu ali no encontro da NATO não foi tão grave como muita gente pegou, porque ele corrigiu-se de imediato, ele apercebeu-se. São dois nomes que estão sempre nas nossas bocas, Putin e Zelensky. Se calhar fazia parte do discurso de algum ponto que eu queria dizer a seguir, e a mente já estava a pensar. Eu não dei a mesma importância que a comunicação social deu, mas de facto eu reconheço que, independentemente das qualidades do Biden, existe aqui uma necessidade de uma figura muito mais capaz, inclusive fisicamente, e estamos a falar aqui de uma das da maior potência mundial do momento, não é? Com toda a questão inclusiva nuclear, e no outro dia ouvi alguém a falar disso, e é verdade, porque imagina que existe um alerta de um disparo
E nesse caso existe um protocolo que o presidente, inclusive, tem de cumprir, de correr para o helicóptero, para ser evacuado, toda essa questão de tomar a decisão rápida. Existe o timing certo de 2 minutos em que tem que se tomar a decisão. Portanto, tudo isto requer alguém que tenha capacidade de reação rápida, que tenha toda a noção da situação atual, a cada minuto, a cada instante, que seja muito ágil física e mentalmente. E infelizmente eu não vejo isso no Biden. Porque existe a questão interna dos Estados Unidos, que é muito importante. Existe a questão externa dos Estados Unidos da economia, da concorrência, da tríade aqui de forças, do equilíbrio de forças. E depois existem aqui a questão da guerra, ou a questão das guerras no Médio Oriente e na Ucrânia, onde os Estados Unidos não deixam de ser um player importante, mais ativo ou menos ativo, não deixa de ser um player importante. E acho que por causa de todo o risco e toda a responsabilidade, inclusive, que passa pelos Estados Unidos, é um grande risco manter a candidatura de Biden. Infelizmente, ninguém pode agora, de momento, demiti-lo, a não ser que ele tome a decisão. E falta, acho que, um bocadinho menos de uma semana até chegarmos ao último checkpoint onde ele pode dizer: bem, vou e tenho uma consulta às 5. E não estou a ver isso acontecer, infelizmente. Gostava só de deixar um apontamento relativamente à Conferência da NATO. Enquanto europeísta e enquanto defensor da liberdade e do livre arbítrio dos povos, da sua integridade territorial, foi com grande satisfação que vi a NATO unida em torno do tema da Ucrânia. Finalmente, parece que vamos ter F-16 nos céus da Ucrânia a defender os ucranianos. Putin sempre pensou que desagregaria a NATO com este tema, mas a NATO soube cerrar fileiras e defender a liberdade. E é para isso também que a NATO existe, é para defender a liberdade e o espírito das democracias liberais que o Ocidente ainda defende. A dúvida aqui é se a NATO continua, porque nós temos o Trump a conseguir ganhar cada vez mais protagonismo, ainda para mais depois dos acontecimentos deste fim de semana. Estamos a falar do ataque que houve. Como defende a iniciativa liberal, é necessário um reforço do braço europeu da NATO e de criar alguma capacidade de decisão nesse braço europeu da NATO para promover e para o tornar independente ou menos dependente da vontade dos Estados Unidos. Para isso é preciso os países da NATO no espaço europeu também investirem mais em defesa, etc. Mas eu acho que esse caminho está a ser feito e espero que Trump não tenha o peso na política internacional que deseja, pelo menos na defesa. Depois, o mesmo Trump que teve o episódio Mário Soares na Marinha Grande, mas em grande, efetivamente em grande, não é? Porque houve tiros, houve uma pessoa que está em estado grave, uma pessoa que faleceu que estava no público, um atirador que foi abatido, mas Trump acabou por levar um tiro de raspão na orelha e sai dali em grande. Eu acredito que aquele punho cerrado e o fight vão ser a grande imagem para a campanha que aí vem e que demonstra um candidato cheio de força, que nós não gostamos, em contraposição a alguém que está efetivamente numa fase decadente da sua vida. E se Biden parecia que estava atrás na corrida, eu acredito que isto será um boost de energia para Trump e que possivelmente as eleições dos Estados Unidos estão decididas. Infelizmente tendo a concordar contigo neste ponto e aqui, no nosso cantinho à beira-mar plantado, podemos passar para o nosso Isto é uma vergonha desta semana. O que é que nos trazes, Mauro? A entrevista da Procuradora-Geral da República que veio imbuída daquele espírito quase sindical, uma grande frente sindical do Ministério Público, que o Ministério Público é livre, tem que investigar quem quiser, e aí estamos todos de acordo, ninguém deve estar acima da lei, mas também o Ministério Público e a Procuradoria-Geral da República não podem estar acima da lei nem fora do escrutínio. Primeiro porque tomam decisões que impactam na vida das pessoas, depois porque têm o poder até de tomar decisões com um impacto político enorme, e eu fiquei preocupadíssimo, sobretudo com a ligeireza com que se encarou
O facto de ter havido um conjunto de cidadãos que esteve preso 22 dias sem uma acusação formada para serem ouvidos, quando foi o caso da Madeira. E pronto, foi porque Sim. houve greve dos funcionários judiciários e então não se soltaram as pessoas. Incumprindo com tudo e mais alguma coisa, não consigo aceitar, no Estado de Direito, no Estado de Direito Democrático, não consigo aceitar. E depois saber que se pode estar a ser escutado durante 4 anos. Eu não sou jurista, esta frase muito repetida, graças a Deus não sou jurista, mas eu, pelo pouco que vou lendo e que vou percebendo e tentando falar com algumas pessoas, existe uma suspeita de crime, tenta-se ou pede-se uma autorização para escutas, o juiz autoriza, monta-se as escutas para buscar a prova daquele crime que se suspeita. Não se fica durante 4 anos a escutar alguém para ver se apanha alguma coisa no arrastão. Basicamente é este o método de investigação do Ministério Público neste momento. Quer dizer, só não aparece no meio das escutas uma sex call qualquer, porque valham, pronto, se calhar alguém teve a decência de destruir essa escuta, porque até isso está sujeito. Não é assim que se pode fazer investigação, e isto é totalmente contrário à defesa dos direitos, liberdades e garantias de cada um dos portugueses. E atenção, eu não tenho qualquer simpatia nem com o Miguel Albuquerque, nem com o Presidente da Câmara de Funchal, muito menos com o João Galamba, mas a verdade é que aquilo não são formas de, num Estado de Direito Democrático, fazer investigação criminal. Eu fiquei contente por esta entrevista finalmente acontecer, mas de facto eu fico um bocadinho triste porque esta indisponibilidade por parte do auxiliado em aparecer e falar é um bocadinho pouco democrática, digamos. Falar e dar entrevistas e ser também escrutinada e ser também transparente com os portugueses faz parte, inclusive, do próprio cargo. E uma coisa que me deixou muito perplexa quando eu ouvi foi o comentário que ela deu sobre a popularidade. Ela não entrou para os morangos com açúcar. A intenção não é ser popular ou dar entrevistas, não é ganhar ou perder popularidade. É sujeitar-se ao escrutínio tal e qual como as outras forças são sujeitas. Faz parte. Aqui ninguém está a tentar lutar pela popularidade. Contudo, eu acho que com toda a tarefa, entre aspas, a tarefa metafórica que ela levou de políticos, inclusive do Marcelo Rebelo de Sousa, que naquele jantar com jornalistas estrangeiros disse umas coisas, comentou coisas e depois desdisse e negou. Acho que ela conseguiu manter uma postura bastante firme e confiante. Eu não sei se conseguiria manter a mesma, mas é uma pena que uma pessoa que não quer mostrar essa transparência daquilo que é feito, explicar quando às vezes é necessário explicar e trazer os assuntos, e vê isso não como a democracia a funcionar, mas vê isso como uma busca por popularidade. E acho que está a confundir completamente os conceitos. E se ela de facto não quer dar a cara pelas decisões, então se calhar não é propriamente o lugar dela. O mandato está a chegar praticamente ao fim, foram 6 anos de silêncios. Ao fim destes 6 anos, finalmente tivemos uma entrevista, uma tentativa de explicar algumas situações, umas com maior sucesso, outras nem por isso. Tu já falaste aqui do exemplo da questão da greve e pessoas presas durante demasiado tempo, privação de liberdade sem nenhuma razão ou sem justificação jurídica para tal. Depois existe aquela questão também de todo o aparato mesmo da Madeira, que houve a desresponsabilização e uma certa alinhação que ela tentou ter por vezes dos assuntos, como se não fosse nada com ela, aliado ao facto de não querer dar a cara pelas decisões e não querer sujeitar-se também ao escrutínio, vendo isso só como busca por popularidade, de facto deixa-me um bocadinho triste como um balanço final desses 6 anos. Veremos o que é que vem aí a seguir. E no outro Isto é uma Vergonha temos também
o truque ilusionista de Águas de Portugal. Basicamente, nós temos 100 euros, mas vamos passando os 100 euros de contas em contas e aquilo parece que é uma fortuna. Bem, primeiro isto demonstra porque é que eu acho que a esfera da existência de empresas públicas deve ser reduzida. Porque a influência de políticos sobre a gestão de empresas públicas é, por norma, nefasta. Porque as usam naquilo que seja o proveito eleitoral seguinte. Ponto. E acho que aí estamos os dois de acordo. Depois, isto são 100 milhões de euros. Isto quase não mexe o rácio de dívida pública. Deve mexer aí, se calhar, 0,1%, assim, 0,1%. A grande questão é, este caso soube-se, porque o administrador da empresa pública se opôs, porque disse que o faria apenas se depois voltasse a receber o dinheiro, até porque as Águas de Portugal têm investimentos importantes, nomeadamente na área da descarbonização, têm investimentos importantes a fazer também na renovação de redes, etc. E precisam efetivamente desse dinheiro. Aliás, o administrador indicou que a não existência desse dinheiro levaria a custos de capital na ordem dos 4 milhões ao ano para poder dar sequência aos projetos que têm em andamento. Uhum. Mas, sobretudo, que para isto ter acontecido, eu imagino a esfera de empresas públicas em que isto sucedeu. E é isso que me preocupa. Sobretudo quando a maior parte das empresas públicas estão em falência técnica. Se tu lá fores buscar 10 milhões, aquilo devem apitar as sirenes todas da solvabilidade dessas ditas empresas. E pronto, é o PS a mascarar números e a usar dinheiro de empresas públicas para enganar as pessoas e tentar ganhar umas eleições com a grande bandeira de termos a dívida pública abaixo dos 100%, quando ter lá 99,6% ou a 99,9% não faz diferença nenhuma naquilo que é a gestão de dívida que o Estado tem que fazer. E, sobretudo, recordar uma coisa, é que para além desta jogada completamente infame de andar a brincar com dinheiro das contas para as outras, aquela macacada, que é o que é isto, é uma macacada, é que nós temos uma dívida pública gigante de 99,6%, que sem estes 100 milhões seriam 99,7% do PIB, à custa de serviços públicos completamente esbulhados, de cidadãos completamente espremidos fiscalmente. Ou seja, nós temos a dívida pública abaixo dos 100%, mas temos um país acima dos 110% de esforço que consegue fazer para suportar isto. E ou se olha para as coisas com vontade de mudar, ou se é para andar a brincar aos números, sejam socialistas cor-de-rosas, cor-de-laranjas, ou daqueles taberneiros que gritam muito alto, não vamos a lado nenhum. Sem nada a acrescentar, acho que podemos passar diretamente aqui ao nosso cerne da questão, ou a verdadeira questão, a essência. Paulo Ramos, deixe nos comentários como é que se diz bem, que nós continuamos a conseguir acertar nisso. Muito obrigada, antecipadamente. O governo e os seus 100 anos e os 100 anos da oposição do Pedro Nuno Santos Galán. 100 dias. 100 dias. 100 anos. Estás como a Biden. O Pedro Nuno Santos envelheceu 100 anos neste meio caminho. Das coisas boas que este governo tenha feito durante estes 100 dias, eu acho que, sobretudo, a capacidade de baixar alguma animosidade social com alguns setores da sociedade portuguesa, nomeadamente com os professores e com os polícias. Acho que foram dois temas importantes. Vamos ver como é que arranca o início do ano letivo, que acho que é importantíssimo e é aqui um excelente teste à capacidade do governo. E com as forças de segurança, na expectativa que as coisas funcionem, que estes sejam valorizados. Mas, para além dos 300 euros de subsídio de risco, depois houve ali umas questões com formação e revisão de carreiras, etc. E, sobretudo, que também as forças de segurança e alguns dos seus militares deixem de se expor àquelas figuras menos edificantes, tentar entrar com as moedas de 1 cêntimo dentro
do hemiciclo, depois aquilo apitava no detector de metais, depois era uma fila que não se podia. Pá, não vão na conversa de um vendedor de banha da cobra que mais não quer do que pôr-vos a servir de braço armado de um ideário político que não tem soluções para nada. Olha, eu não concordo contigo. Para mim, o cerne da questão aqui, desse lado dos acordos, tende mais para o negativo, não é totalmente negativo. Eu fico muito contente que, de facto, as carreiras dos professores comecem a ser descongeladas, porque é exatamente esse o acordo que havia, era também essa a promessa eleitoral, faz todo o sentido cumprirem, mas eu confesso que continuo um pouco indignada com essa questão, porque eu sei que é uma bola de neve. É uma bola de neve que tu começas aqui a ceder a uns e, inevitavelmente, com razão, com toda a justiça, os outros também vão precisar e é difícil neste momento atender a todos. E mais uma vez, eu acho que nós estamos a continuar a solucionar e apagar fogos. É o governo em modo bombeiro. Para mim, isso é o ponto mais negativo. Continua a questão dos professores, continua com problemas logísticos, inclusive, de não saber onde é que foram colocados. A esta altura do campeonato, quando tem que procurar casas, os sindicatos dos polícias, já alguns aceitaram, os outros nem tanto. Há forças ali militares também que ainda têm que entrar na parte da negociação. Eu acho que começou-se a resolver a situação que precisa de ser resolvida. As pessoas precisam efetivamente de serem remuneradas de uma forma justa, mas eu não acho que essa forma que está a ser aplicada seja justa. Para mim é impensável nós continuarmos a falar aqui em escalões, em subsídios, em adicionais, em gratificados, sem realmente pensarmos como podemos remunerar bem aqueles cujo trabalho contribui para a nossa sociedade, sendo professores que contribuem para a educação, sendo polícias que contribuem para a nossa segurança. Os polícias, neste momento, têm uma parte do salário pequenina e o resto tudo vem em acrescentos. É uma manta de retalhos no salário que depois não lhes dá a garantia, inclusive, da reforma. Os gratificados em ir cobrir jogos e casamentos e essas coisas todas, é uma parte integrante do salário deles. Estes subsídios, o subsídio do fardamento, o subsídio disto, daquilo, eu acho que isso não é forma de resolver. Eu acho que isso é uma forma de apagar um fogo, dar aquilo que querem, e nem sempre as pessoas que reivindicam coisas conseguem de facto pensar de uma forma diferente. Se calhar nós devíamos tentar pensar e apresentar uma solução com estrutura e mostrar a visão política, democrática e com pés e cabeça, reformista daquilo que deve ser uma remuneração justa e meritória dos profissionais cujo trabalho é tão importante para o funcionamento de uma sociedade. E acho que nisso não está a ser atingido. E acho que nós estamos aqui a apagar um fogo, a apagar outro fogo, e isso acaba por... as laranjas acabam por se alastrar e acabam por pegar. De um ponto de vista positivo, eu acho de facto a eficiência, eles estão mesmo com vontade de mostrar que estão a trabalhar. São PowerPoints outra vez, é verdade, e nós ainda temos que ver se esses PowerPoints se traduzem ou não em alguma coisa efetiva. É uma coisa que nós estávamos sempre a criticar no PS, a existência de PowerPoints, mas eu aqui sinto a energia e esse ímpeto de fazer. Inclusive, por exemplo, aqueles temas que eram mais ou menos tabus ou que tentava não se falar, da questão da migração, aquele tema menos, um pouco mais polémico ou menos consensual da questão da declaração de interesses por causa da entrada no país, tentar unir vários ministérios e reduzir os custos, mesmo no próprio sistema do governo. A verdade é que essas pequenas medidas de tentar repensar as coisas de uma forma nova e tentar ver o que é que efetivamente é preciso para que as coisas, para que as soluções sejam mais a longo prazo. Isso para mim é um ponto positivo desses 100 dias de governo, e acho que no meio disto tudo o Pedro Nuno Santos perde-se-me ainda mais, honestamente. Eu só falei do ponto positivo, vou ter que falar aqui do negativo. A nível negativo, para mim, é uma falta de ambição de mudança. Ou seja, eu falei do ponto positivo que tu falaste como negativo. Eu tendo a concordar contigo, apesar de achar que é uma vitória política temporária, como é óbvio, mas todas são, Sim. e é uma vitória
política do governo. A nível negativo, eu acho que há uma tremenda falta de visão em temas muito importantes. Quer dizer, o IRS voltou-se a fazer uma manta de retalhos do IRS que, neste momento, está-se a taxar a idade, e eu que já tenho um bocadinho mais de 35 anos, apesar de não parecer, sinto-me aqui injustiçado. As medidas para a habitação também direcionadas para os menores de 35, até casas até X, coisa até Y, pegava-se no valor que isso reduz à receita fiscal e revia-se as tabelas de IMT de forma transversal, porque um tipo de 40 anos também precisa de um teto onde morar. E é sobretudo esta falta de... quando se falou na fiscalidade sobre os custos, sobre a construção da habitação, vamos rever, não sabemos é quando, provavelmente será no último orçamento que tenham que aprovar, ou que tenham que tentar aprovar. E aquilo que pode mudar o país fica sempre às calendas, porque se vai arranjando uns pensos rápidos para ir agradando a setores da sociedade, em vez de tentar mudar o país à sério. E isso é que me chateia. Sentimos que têm tido vitórias políticas, mas que o país não tem ganho muito. Sem dúvida. Bem, com isto nós vamos então para a nossa Silly Season. Obrigada a todos os que acompanharam mais esta temporada. Aproveitem bem o verão. Votos de um bom verão a todos. Não vejam muitos canais noticiosos durante o verão, porque podem sempre apanhar o Marcelo a trocar de calções. Muito obrigada. Bom verão a todos. E até setembro.